Olá, meus amigos e minhas amigas pré-vestibulandos. Aqui é o professor Castro e trabalho com vocês a História. E hoje nós vamos trabalhar um assunto importantíssimo, que foi o sistema político que existiu durante toda a Idade Moderna. A Idade Moderna vai da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, de 1453 até 1789. E durante toda a Idade Moderna, nós vamos ter a burguesia na comissão de frente e nota 10 nesse quesito. Foram os burgueses que contribuíram para a mudança da mentalidade do homem, patrocinando o renascimento cultural. Foram os burgueses que contribuíram para a perda da exclusividade do pensamento cristão. A reforma religiosa, também chamada reforma protestante, provocou o fim do monopólio da Igreja Católica. Vai surgir outras igrejas cristãs sem ser a católica. E por detrás desse movimento nós vamos ter a atuação da burguesia. Foram os burgueses também que contribuíram para que o rei centralizasse todos os poderes em suas mãos, fornecendo principalmente os recursos provenientes dos impostos para que o rei criasse um estado burocrático denominado de monarquias nacionais, ou estados modernos, ou absolutismo. Então a aula nossa hoje é sobre o absolutismo, e é a mesma coisa, é sinônimo de monarquias nacionais, de estados modernos e antigo regime. Porque quando o absolutismo se une com o mercantilismo, nós temos aí o antigo regime, que mais tarde será duramente criticado pela burguesia, que vai acabar patrocinando a Revolução Francesa, contrária e justamente o absolutismo e mercantilismo. Então, qual o sistema político que vigorou durante toda a Idade Moderna? O absolutismo. Como que nós poderemos caracterizar o absolutismo? A centralização de todos os poderes nas mãos dos reis, e decidia sobre todos os assuntos. Não tinha essa história de executivo, legislativo e judiciário. Não havia divisão e a separação dos poderes. Tudo centralizava na figura do rei. E além da centralização de todos os poderes nas mãos dos reis, o rei também dizia que não representava o povo, nem devia prestar conta dos seus atos ao povo. O rei dizia que representava Deus e somente a Deus devia prestar conta dos seus atos. É a teoria do direito divino. Durante toda a Idade Moderna, principalmente na Europa Ocidental, o sistema político que vai vigorar é o absolutismo. A centralização de todos os poderes nas mãos dos reis, que decidia sobre todos os assuntos. E a teoria do direito divino. O rei dizia que representava Deus e somente a Deus devia prestar conta dos seus atos. O Brasil entra para a história a partir da Idade Moderna, quando o Brasil está sendo povoado e explorado pelos portugueses. O que está vigorando na Europa, em Portugal? O absolutismo e o mercantilismo. E o que era o absolutismo? O sistema político que vigorou durante toda a Idade Moderna, caracterizado pela centralização de todos os poderes das mãos dos reis, que decidia sobre todos os assuntos. E a teoria do direito divino. O rei dizia que era representante de Deus, e somente a Deus devia prestar conta dos seus atos. Ora, se ninguém em sã consciência vai criticar as leis de Deus, ninguém poderia criticar as leis do soberano. Justas ou injustas, ele tinha que... O súdito não tem cidadão. O cidadão só vai surgir a partir das ideias iluministas e a partir da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. O que é cidadão? Aquele que anda de cabeça erguida, porque paga os seus impostos e tem os seus direitos. Durante a Idade Moderna era o súdito,
que se curvava e dizia amém a tudo que as autoridades diziam. Então aí durante a Idade Moderna, nós teremos a centralização do poder na figura do rei e a teoria do direito divino. Professor, na Idade Média o rei era fraco, o poder era fragmentado, o poder era descentralizado. O que aconteceu com Sua Majestade, com o poder político, que era descentralizado na Idade Média, para ser fortemente centralizado na Idade Moderna? Quais os fatores que explicam por que o rei ficou poderoso? Tomou biotônico Fontoura? Tomou um caldo de mocotó? Descobriu uma palavrinha mágica pelos poderes de Glasgow? Eu tenho a força? Não. Por que o rei ficou poderoso? Porque os inimigos do rei se enfraqueceram. Quem mandava e desmandava na Idade Média? A Igreja Católica e os senhores feudais. A igreja se enfraqueceu. Por que a igreja se enfraqueceu? Porque surgiu o comércio, surgiu a burguesia e surgiu a reforma religiosa. Quando só tinha ela era poderosa. Depois que surgiram outras igrejas cristãs sem ser a católica, a igreja perdeu força. E ao se enfraquecer, acabou aí fortalecendo o poder do rei. Além do enfraquecimento da igreja, qual um outro fator explica também o fortalecimento do poder real? O enfraquecimento dos nobres, senhores feudais, provocado pela peste, que prejudicou mais a agricultura, o campo, do que a cidade, as pestes, epidemias, sendo a mais conhecida a peste negra, a fome, as guerras, a mais conhecida a Guerra dos 100 Anos. Então, todos esses fatores arrasaram a terra, a agricultura, e aí enfraqueceram os nobres, favorecendo aí o fortalecimento da burguesia. Então, por que o rei ficou poderoso? Bateu no peito e falou: Estado sou eu. Porque a igreja e os senhores se enfraqueceram. E principalmente porque os reis receberam o apoio da burguesia, aliança realeza-burguesia. Ninguém dá nada de graça a ninguém. Por que a burguesia aliou-se aos reis? Para ter facilidades comerciais. Porque a centralização favorecia a atividade comercial. Moeda única, imposto único, exército único, tudo isso, o conceito de fronteira, soberania, povo e território, acabaria favorecendo a atividade comercial. Também a unificação de pesos e medidas. Cada feudo tinha o seu peso, tinha a sua medida. Cada feudo tinha o seu exército, sua cavalaria. Tudo isso era prejudicial à atividade comercial. E a burguesia, então, alia-se aos reis para ter facilidades comerciais. Então, aí, sem a burguesia, não haveria o absolutismo. Porque todos os fatos importantes de grande repercussão que ocorreram na Idade Moderna, teve a burguesia na comissão de frente. Nota 10 nesse quesito. Caiu no Enem. Por que o rei ficou poderoso? Porque centralizou todos os poderes em suas mãos, porque a igreja e a nobreza se enfraqueceram, e porque os reis receberam o apoio da burguesia. Sem a burguesia, o rei não ficaria tão poderoso assim. A aliança realeza-burguesia facilitou a centralização do poder. Aula dada, aula estudada. Tenho certeza que com a sua determinação, com o seu comprometimento, você será um vencedor. Um abraço e até a nossa próxima aula.